perguntar, por favor? Sandovis, coloca lá de novo para mim, que o povo não adiantou mesmo. Ninguém entrou? Pessoal, se alguém não tiver acesso, me fala amanhã. A gente dá um jeito de vocês entrarem, porque a prova é só pelo Moodle, não tem link não, tá? Por isso que eu estou insistindo nisso com vocês. Eu consigo ajudar vocês, mas somente se todo mundo estiver na plataforma. Aí eu consigo ajudar todo mundo. Certo? Então, vamos lá. O Everton entrou essa semana e eu sei que tem mais 2 alunos que entraram essa semana. Aí, nós vamos... Vocês têm uma atividade que era para postar até ontem, né? Ela aceita com atraso hoje, mas essa atividade eu precisava dela hoje para a gente fazer nossa revisão de prova. Então, ainda tem essa parte de briófita e pteridófita, que foi da aula de ontem, que vai cair na nossa prova. Primeiro, deixa eu explicar para vocês. Vocês receberam um comunicado da prova, certo? Nos grupos de vocês hoje? Sim ou não? Sim, professora. Sim? Sim. Vocês entenderam ele ou não? Nem abri. Cara de pau. Não, não? Zé. Olha o Gabriel te tirando, Zé. Ei, Gabriel, respeita minha história, rapaz. Então, olha só, pessoal. Vamos lá, vamos entender o esquema. Vamos entender um pouquinho como é que vai ser. A prova, ela vai ser liberada para vocês na segunda-feira, 8 horas da manhã. O link dela. Tipo assim, o período que você vai visualizar ela para fazer. Como assim vai ser liberada? Vai estar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Gente, eu não dei conta de arrumar meu computador. Vocês acreditam que eu voltei pro da minha sobrinha? Tô com um novinho aqui, não dei conta de arrumar ele de ontem para hoje. Ah, vocês estão vendo minha tela? Sim? Eu tô. Sim. Sim. Tá, é porque esse aqui não é o computador de ontem, gente. Então, olha só. Vocês vão ter um local. Deixa eu tirar aqui o editor. Ô, Everton, para você que entrou agora, tá? Tá aqui nossos materiais, ó. A gravação da aula, os slides. Eu vou colocar uns vídeos para ajudar vocês a estudar para a aula, tá? Aí vocês estão vendo, tá aqui, ó. Postar aqui o exercício de morfossistemática até ontem, né? Vai estar aqui na semana que vem, link para a prova. Então, ele vai estar desse jeito aqui. Vocês vão clicar nele e vai aparecer aqui. Fazer a avaliação, por exemplo, entenderam? Olha só, da atividade de ontem, eu recebi... Professor. Oi? A atividade, a senhora errou aí o horário, a senhora pôs terça, meia-noite, a senhora tinha que ter colocado 23h59. Porque... Não tem nada não, eu recebo ela com um atraso também. Era só para poder... Mas aí quem enviou na terça marcou que tá com atraso, mas aí a senhora olha lá a hora, não dá problema não, né? Mas eu não olho isso não, tá, Woods? Eu não olho... No 29 do segundo tempo lá mesmo, senhora. No último minutinho que eu entreguei ela. Eu não olho... Eu não olho hora, não. E também um dia de atraso, eu não vou tirar nota de vocês por isso. Não sou ruim, não. Pois é. Aí tá? só de enviar no dia mesmo, estava dando um dia de atraso, porque a senhora colocou terça e meia-noite. Colocou 23h59. Preocupa não. É por isso que na prova vai ser aberto 8 da manhã. Aí vocês vão clicar no local, vai estar lá, fazer a prova. Informação importante para você. Você entrou na prova, você não pode sair dela. Se você sair, fechou a prova. Não é igual no Google Forms, que você podia fechar e depois continuar ela, não. Vocês têm 3 horas corridas para fazer essa prova. Entenderam? Ué, professora, mas no outro...
outro também tinha isso, e nós podia sair, entrar de novo, e sair, e entrar de novo, e Porque sair de era o novo, e Google entrar de novo. Forms. Porque era um programa do Google. Agora vocês estão fazendo pela plataforma. A plataforma é um acesso Professora, eu por vou sair aluno. aqui rapidão para colocar no computador. Mas e se, tipo, se a internet cair, se o celular coisar, porque a maioria faz pelo celular, tipo, eu não tenho computador, eu tenho só o celular. E às vezes o Você vai celular ter que trava. entrar. Você vai ter que entrar em contato com o seu professor para que eu entre em contato com o Moodle, porque vai liberar um acesso só por aluno por 3 horas. Isso é em qualquer faculdade, Patrick, tá? Professora, mas nas provas anteriores o outro aplicativo deu erro, tanto que a prova fechava sozinho em algumas ocasiões. Eu fiz 2 provas que fechou Por sozinho. isso, Você isso no por Moodle. por isso que agora vocês estão fazendo pela plataforma, para não dar erro. Mas Deixa eu será mostrar. que Oi, pode falar. se deu na outra, por que que nessa não pode dar também? Toda Porque plataforma tem a um erro. outra era um programa que o professor fez pelo aplicativo do celular. E agora você está fazendo por um programa que é a plataforma da instituição, entendeu? Beleza, Conseguiu professora. entender? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma prova. Não da de vocês, mas para vocês poderem entender. Espera aí. Olha o tanto de disciplina que eu tenho na UEG. Espera aí. Deixa eu achar uma prova aqui para vocês. Uma turma de empreendedorismo. Os alunos fizeram a prova. Aqui está a prova. VA, verificação de aprendizado. Clicou nela. Oxi. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim, senhor. Sim? Sim. Aqui tem um recadinho para vocês e tal. Aí vem aqui, tentativa. É uma tentativa. Entrei na prova. Vai vir aqui. Deixa eu ver se a prova já fechou, né? Talvez. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Eu já testei 2 vezes aqui. Eu queria que vocês vissem a prova. Deixa eu fazer como se eu estivesse corrigindo uma prova aqui para vocês entenderem. Aqui. Então, eu montei a prova aqui, ó. Os riscos e a rentabilidade são considerados indicadores. Nananana. Escolha a alternativa. A, B, C e D. Aluno marcou letra A. Estava errado. Ó. Aqui ele já fala quantas você aceitou. Que hora que você iniciou essa questão? Que horas que o menino salvou? Que horas que ele terminou a tentativa dele? Tem tudo, você entendeu? Ó. Questão número 2. Colocou aqui uma notícia e perguntou na elaboração dos planos da Petrobras. Aí colocou A, B, C e D. O menino marcou errado de novo. Que a resposta correta é plano financeiro, ele marcou análise de mercado. Aqui eu tenho um histórico da hora que ele foi para ela e a hora que ele finalizou. Questão 3, questão 4. Aí colocou uma questão aberta, igual esse aqui, ó. Qual é o indicador? Nananã. Aí a resposta era ponto de equilíbrio. Eu tenho que corrigir uma por uma. Então, tá aqui a hora que o aluno salvou. Então, assim, não tem o porquê da prova dar errado na plataforma. Ó. Tá dando para entender como que é a prova? Vai aparecer uma questão por vez para vocês. Vai aparecer essa aqui. Aí você faz ela. Vem para a segunda. Você faz ela, vai aparecer a outra. Você faz ela, vai aparecer a outra. A maior dificuldade é que as provas não são iguais. A plataforma, ela baralha, ela tem um banco de questões, por exemplo. Eu fiz 50 questões, ela que escolhe qual questão que vai na sua prova, sozinho. Entenderam? Fala, Zé. Tem tempo limite por questão? Não tem, mas tem por prova. É 3 horas a prova, entendeu?
São 10 questões, Entendi. então quer dizer aí que você vai ter um período de quanto tempo por questão? São 10 questões a prova, você tem 3 horas para fazer. 3 horas você tem 180 minutos. Você vai ter 18 minutos por questão para fazer a prova. Isso, eu já ia responder. Sei. Tô sabendo. Então, assim, Professora, vai ter questão que você vai responder rapidex. Mas vai ter questão que demora um tiquinho. Diga, Night. Naete, Naete. as provas vai ser postada todas na segunda-feira ou cada um no seu dia de aula? Todas na segunda-feira serão disponibilizadas para vocês. 8 horas da manhã, o professor vai pôr o link. Você vai ter De todas as matérias, no caso. todas as matérias. Você vai ter até o último dia, que eu não me lembro se é domingo ou se é sábado, depois vocês olham lá. Eu acho que é dia 12, segunda-feira. É porque 12 é feriado, isso. Explicaram na reunião que era porque o aluno que trabalha tem um feriado que ele pode estar fazendo, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que se o Zé clicou na prova segunda-feira, 8 horas da manhã, para começar, ele tem que fazer ela segunda-feira, 8 horas da manhã. Se ele sair dela para fazer no outro dia, acabou. Ele não tem a chance mais. É uma alternativa permitida. Entendeu? Mas no caso, se a gente não entrar na prova, a gente tem a semana toda para saber, para fazer as provas. Se você não entrar, você escolhe o melhor momento para fazer. O que eu vou sugerir para vocês? Escolha o dia da disciplina para fazer. Por exemplo, vocês estão comigo na terça-feira, certo? Terça-feira à noite, vocês são meu. 7 horas da noite, eu vou estar aqui, ó, online. Vou ter mandado o link na plataforma, bonitinho. Caso você leu a questão e está com dúvida na escrita da questão, igual foi no semestre passado, você pode vir aqui e perguntar para mim, professora, não estou entendendo essa questão, será se ela está digitada errada? E tal, eu posso até te ajudar. Na escrita, não na resposta, como se eu estivesse andando na sala de aula e você está lendo. E aí, o professor, ele, na hora da aula dele, ele vai estar online. Então, você escolhe a hora da sua prova, mas vamos dar o exemplo que você quer fazer morfossistemática na terça, que é o dia da sua aula. Faça do momento que você tem as 3 horas para fazer até o último. Professora, eu não posso fazer na terça, porque terça vai chegar gente na minha casa para jantar às 21 horas e eu não vou ter terminado a prova. Então, faz no sábado, faz no domingo, faz no feriado. Não deixe para segunda-feira. Porque se der algum problema, se você faz dia de semana, deu problema, tá fácil. Eu não vou te responder no feriado, não. Se o negócio saiu e sumiu, na segunda-feira do feriado, você não vai me achar de jeito nenhum. Tá? Professora? Diga, Patrick. Então quer dizer que todas as provas de todas as matérias vai ser enviada na segunda-feira que vem. Na verdade, Patrick, os professores, depois de amanhã, já vão estar montadas as provas na plataforma. O coordenador vai olhar a prova e vai dar o ok se está no estilo que foi pedido. Quando der segunda-feira, 8 da manhã, todos os professores vão abrir o horário da prova para vocês. Então, a prova vai estar configurada, igual aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Vou mostrar na minha da UEG, tá? Os meninos falaram que esse aqui deu ruim, né? Deu ruim mesmo, porque olha só, ele errou quase tudo. Olha aqui o tanto que ele errou. As vermelhinhas que ele errou. Não, até que ele acertou 4 de 4, né? Essa Renata aqui. Mas olha só, aqui tem o dia, ó, segunda, 8 de junho ela começou, ela finalizou, ela concluiu, tal. Beleza. Aí, a prova, ela é configurada aqui, ó, na hora. Vai ser encerrado às 23h59 da segunda-feira, dia 14 de setembro. A de vocês vai estar
será encerrado segunda-feira, dia 12 de outubro, tal hora. Será iniciado tal hora, entenderam? É o exemplo da minha atividade aqui, ó. Da minha atividadezinha com vocês. Eu coloquei só a data de entrega, dia 29, mas eu deixei meia-noite. Então, quer dizer que hoje já está dando lá que está atrasado, porque eu não fechei o envio. Mas a prova, ela vai fechar. Então, vai estar configurado bonitinho para vocês, até determinado horário para vocês fazerem nessa segunda-feira. Mas eu sugiro vocês não deixarem para a última hora. Não deixa para segunda-feira do feriado. Tenta fazer no meio da semana. Aproveita o horário que já é da aula, para que depois você não se perca, né? Que depois você acumula muita coisa e junta muito. Até aí deu para entender, pessoal? Deu para entender como é que vai ser a prova? Sim. Sim, então será aberto 8 horas da manhã da segunda, o local. Mas você vai escolher o melhor local, o melhor horário para fazer sua prova. Lembrando que no momento que você abriu, não fecha a prova. Se fechar, você vai sair da prova e ela não vai te dar direito de fazer de novo. Tô gravando. Tá marcado. Tá bom? Beleza. A prova, ela tem 10 questões. Isso vai ser todas as matérias. Terão 10 questões. Dessas questões, vocês serão abordadas 3 questões tipo concurso, né? Que é essas retiradas tipo concursos, mas que o professor modifica para não ficar idêntico à internet. E vão ter questões de ENAD. Vocês sabem o que é o ENAD? Todo mundo sabe o que é ENAD? Já ouvi esse nome. Já ouviu? Quando você quer entrar na faculdade pelo sistema do governo, você faz o Enem, que é antes da faculdade. Quando você vai formar e você quer sair da faculdade, você faz o ENAD. O ENAD é obrigatório para todos os cursos. É uma prova que você faz no último semestre do seu curso para ver o que você aprendeu durante o curso. Isso é a nível nacional, todas as faculdades, todos os cursos, cada ano é uma área. Então, por exemplo, vai ter turma aqui que é ENAD. Vai ter outra turma. Acho que agora todas as turmas têm que fazer. Todas as turmas são ENAD. E aí, essa turma faz essa prova no último período da faculdade. E essa prova, ela equivale a saber o que você aprendeu. Se você boicotar e não aprendeu nada, você não pega seu certificado. Né? Porque a faculdade vai com a nota ruim. Então, as provas, elas são algumas questões estilo ENAD. Então, quando você abre sua prova, você vê um texto grande. Por exemplo, eu coloco lá um texto contando a vida da samambaia. Né? Numa questão de pteridófita. Você vai ter que interpretar. Você tem que ler devagarzinho, até você interpretar. Por que tem gente que acha que a questão de ENAD é ruim? Porque você não tem o costume de ler. Qual que é o problema da questão de ENAD? Você tem que interpretar a questão. Aí o aluno começa a ler o texto que está dando introdução e ele já está cansado e não termina de ler e fica com preguiça e não interpreta o que a questão está pedindo. Aí você vai errar mesmo. Então, assim, essas questões vocês têm que ler devagarzinho, anotando, tirando os dados principais da questão para você não errar. Certo? Beleza? Dúvida? Posso mudar? Por favor. Então, vamos lá. Vamos para a nossa revisão. Deixa eu abrir aqui. Então, na nossa atividade,
eu perguntei para vocês aqui nos primeiros exercícios. Por que, né, que a nomenclatura criada por Linneu é chamada de nomenclatura binomial? E dê exemplos. Pessoal, como nosso tempo é curto, eu mesma vou responder nessas aqui, ok? Pode ser? Ok, professor. Porque se eu ficar com cada um respondendo, a gente vai demorar muito e não dá tempo de eu abordar a matéria de ontem. Tá certo? Então, olha só. Por que a nomenclatura criada por Linneu é chamada de binomial? Vamos lembrar que todo nome de espécie... Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Espécie é Tá, sim. gênero mais espécie. Então, toda vez que eu falar sobre espécie, é um nome que tem que vir gênero mais espécie. Então, quer dizer que ele tem que ser binomial, porque ele vem dois nomes. Como, por exemplo, Homo sapiens. Homo é gênero, sapiens é espécie. Se eu perguntar qual é o nome dessa espécie, vai falar para mim Homo sapiens. Se eu te perguntar qual é o gênero dessa espécie, você vai falar Homo. Então, toda vez que falar o nome da espécie, tem que falar os dois juntos. Certo até aí? Dúvida? Dúvida? Nenhuma dúvida. Tranquilo. Ok. Qualquer coisa, dúvida, vocês abrem o microfone e falam que eu não estou vendo vocês mais, tá bom? Aí, a 2 fala assim: quais são as vantagens da comunidade científica em adotar a nomenclatura desenvolvida por Linneu? A maior vantagem é que eu consigo ter um nome científico de uma espécie e esse nome científico, ele ser usado o mesmo nome em vários lugares. Então, eu não tenho risco da minha espécie ser classificada lá nos Estados Unidos com outro nome. Então, por isso, essa nomenclatura desenvolvida por Linneu é chamada de universal. Todos os nomes têm que ser escritos em latim. Todos os nomes têm que ter espécie e gênero. Todos os nomes, eles são os mesmos em qualquer lugar no mundo. Então, a vantagem que eu vou encontrar, principalmente, é essa. Da minha espécie ter o mesmo nome em qualquer lugar que for verificado, né? 3, enumere as principais características taxonômicas da mais abrangente para mais específicas. Vamos lembrar que eu ensinei vocês aqui, ó. A mais abrangente é a que cabe mais gente. Reino, vamos lembrar sempre o nosso Cofage. Então, vamos lembrar, o reino é o que cabe mais, é o mais abrangente. Que vai vir aqui com o filo, que é o meu segundo mais abrangente. Que eu vou ter uma classe que vai ser aqui, para mim, a terceira mais abrangente, mas já está fechando. Cheguei na ordem, eu vou ter aqui na minha ordem já um pouco menos abrangente, mas ainda está. Cheguei na família, ela já está bem mais fechadinha. Minha família é grande, mas é tudo do mesmo estilo. Cheguei no gênero, agora fechou pra caramba. Agora eu já estou quase sem abrangência. Chegou na espécie, agora eu estou bem específico. Espécie a mais específico. Lembra que é o reficofage. Se eu perguntar para vocês da mais específica para mais abrangente, você tem que escrever para mim espécie, gênero, família, ao contrário, tá?
Se eu colocar lá na prova o contrário, você presta atenção no que eu estou te pedindo. Se eu estou pedindo da mais abrangente para mais específica, ou se eu estou pedindo da mais específica para mais abrangente. Beleza, até aí? Certinho, professora. Vamos entender aqui, ó. Eu pego o cachorro. Vamos lá, da mais abrangente, ó. Reino animal. Eu tenho a estrela do mar, eu tenho a cobra, eu tenho o cavalo, tem aqui o coiote, tem o urso, tem um monte. Dentro do reino animal, eu tenho o filo dos cordatas, ou dos que tem coluna vertebral. Aqui eu vou ter vários que têm coluna vertebral. Eu posso ter um subfilo, como eu posso não falar dele, mas são os vertebrados. Dentro dele, eu vou ter uma classe que mama, que ela é a classe dos mamíferos, né? Que é mamália. Então, todos os indivíduos que mamam estão aqui dentro. Mas dentro dos mamíferos, eu tenho uma classe chamada de carnívora, né? Então, todos aqueles indivíduos dessa ordem, eles entram aqui. Dentro da ordem carnívora, eu tenho uma família chamada Canidae. Lembra que família sempre vai ter o AE no final, que a gente lê E. Canidae. Dentro da família, eu tenho o gênero Canis, que a gente já falou sobre ele. E dentro do gênero Canis, eu tenho canis familiares, que é o cachorrinho da minha casa. Lembra do Canis lupus, que é o lobo, né, que a gente falou? Então, eu vou ter aqui vários gêneros dos canis, tudo que parece o cachorro, o lobo, o cachorro aqui dentro. Na família do gatinho, né, ele chega até aqui, chega na família do Felidae. Aí, gênero, Felis. Aí tem Felis leo, leão. Felis catus, gatinho da sua casa. Então, aqui para cima, tudo é igual. Onde que mudou? O gênero e a espécie. Então, a gente vai verificar sempre do maior para o menor do reficofage. Se estiver perguntando o contrário, é do menor para o maior. Aí, eu pedi para vocês caracterizar cada um dos 5 reinos. Só para a gente lembrar, tá? Eu não vou entrar nas questões do jeito que você tinha que colocar para mim, não. Eu estou revisando, eu estou falando por cima. Você tem que escrever mais coisa ali. Reino, a gente tem 5 aí. Botânico, que é o vegetal. A gente vai ter o animal. A gente vai ter o protista, que são os protozoários. A gente vai ter aí o reino monera, que são as bactérias, e o fungi, que são os fungos. 5. Característica principal do gênero, não, do reino vegetal. Todos fazem fotossíntese. Todos são autótrofos, eles se alimentam da fotossíntese. Do reino animal, todos são eucariontes. Não fazem fotossíntese. Então, você vai colocar características de cada um dos reinos. Reino monera são procariontes. Tem uma célula só. A maioria deles são... A maioria não, até que muitos deles são patógenos. Reino fungi. Aí vocês vão falar a característica de cada um deles. Vamos só relembrar. Reino plantae, ou vegetal, são as plantas. Reino monera são as bactérias. Reino fungi são os fungos. Reino protista, os protozoários. Faltou qual? Animal? Que são os animais. Acho que era, né? Sim, não, talvez. Sim. Faltava ele mesmo. Foi sim, professor. Sim? É isso E mesmo. aí nós chegamos aqui na 5, que eu pedi para escrever o nome de acordo com a regra. Olha só. Nós aprendemos que para escrever um nome científico, gênero, tem que vir com a primeira letra maiúscula, mas o resto é minúsculo. E a gente descobriu que espécie sempre vai ser escrita com letra minúscula. Então, assim é o jeito certo. Homo sapiens, o que está errado? Quem sabe me falar? O H. Minúsculo.
Isso, H. Lembra que gênero sempre é maiúsculo. Solano tuberoso, que é a sua batata. É o T. Solano, o T tem que ser minúsculo, mas o S, que é do gênero, tem que ser maiúsculo. Professora, o nome sempre tem que ser sublinhado? É assim, ó, se eu estou digitando aqui, se é digitado, o nome sempre tem que vir itálico. Se eu estou escrevendo no meu caderno, muita letra já vem itálica, né? A letra de vocês, muitos aí escrevem só o rabisco. Então, o certo é fazer o risquinho embaixo de cada um. Entendeu? Tá bom, entendi, Se professor. está digitado, é itálico. Zéia mais, que é o milho, né? O milho de cada dia. Zéia. O M está maiúsculo, não pode, porque a espécie é minúscula. Zéia mais. Se eu tivesse escrevendo isso no meu caderno, eu faria um risquinho aqui e um risquinho aqui, né? Trypanosoma cruzi, que é o responsável, é o protozoário responsável pela doença de Chagas. Então, quem está errado aqui? Quem está errado aqui? O T está minúsculo, né? Trypanosoma cruzi. E o Felis catus, que é o gatinho de casa? O que está errado? Isso aí tá todo irregular. Catus com letra maiúscula. Isso. Felis com letra minúscula. Então, eu tenho que ter sempre o gênero maiúsculo e o C minúsculo. Então, Felis catus. Beleza? Deu para entender? Deu. Quem não entendeu, volta lá nos exercícios que eu já expliquei a maioria desses aqui, hein? Aqui. 2 organismos que são da mesma ordem. Eles pertencem à mesma... Vamos lembrar do nosso reficofage. Reficofage. Ele está falando da ordem. Para o indivíduo ser da mesma ordem, ele tem que ser da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino. Certo? Lembra que aqui para frente ele pode mudar, mas para trás ele tem que ser tudo igual? Então, se ele é da mesma ordem, ele pertence à mesma classe. Ou filo, ou reino. Tanto faz. Beleza, aí tá aqui assim. A categoria taxonômica pertencente à primeira palavra do nome científico é quem? Botando nessa 6, ele pertence à classe ou filo ou reino, ou ele pertence à mesma classe, filo e reino junto? Não é as 3 juntas, não? É a 3 juntas, mas eu tô falando assim, é porque ele pede uma só. Qualquer uma das 3 que escrever para mim, tá certo, tá? Na verdade, não deu nem a entender que pediu uma só, ele só deixou em aberto, né? Porque se você colocar para mim classe, eu tenho que aceitar, se você colocar para mim filo, eu tenho que aceitar, e se você colocar reino, eu tenho que aceitar, porque eu não estipulei o que era. Se você colocar os 3, estão certo. Entendeu? Por isso que o exercício tem que ser bem pensado, para não dar um monte de resposta. Vamos lá. A categoria taxonômica que pertence à primeira palavra do nome científico é quem? Gênero. Gênero. E a segunda palavra é? Espécie. Espécie. E se eu falar só cruze aqui, tá certo? Errado. Não. Eu tenho que falar sempre os 2 nomes juntos quando eu falo de espécie, hein? 8. Espera-se encontrar maior grau de Professora, mas se eu falar só o gênero com DAI no final? Se você escrever só gênero, Felis? Com DAI no final, Tá certo, se ele estiver pedindo gênero.
Não, no caso, porque quando a gente vai fazer alguma pesquisa, normalmente aparece só o gênero com DAI no final, né? Não é DAI, é Felis SP. SP. O que significa o SP? Significa espécie. É quando eu não sei o nome da espécie ainda. Então, eu falo o nome do gênero. Por exemplo, no meu mestrado, eu estava estudando psídio. Psídio é a goiaba, ok? Então, a goiaba grandona é Psidium guajava. É a grandona que você come na sua casa. A do araçá, que é a pequenininha do cerrado, tem lá Psidium myrcinis, que é uma que acha muito aqui no cerrado. Mas na base aérea eu encontrei um psídio que eu não achei em nenhum livro. E aí eu fui mandar para as pessoas que estudam isso em outros lugares do Brasil, porque eu não consegui identificar qual é a minha espécie. Então eu mandei para eles assim, ó, Psidium SP. E eles buscaram lá na classificação deles, nos Estados Unidos, não sei aonde, em todo lugar, para buscar qual espécie que seria essa, com aquelas características. Não foi encontrada em lugar nenhum. Então, depois ela foi chamada de Psidium firmum, que é o nome do local lá que ela foi encontrada. Mas a primeira vez que ela foi vista no mundo foi no meu trabalho, entendeu? Mas enquanto Mas a senhora não poderia escolher um nome, não? Quem escolheu foi minha orientadora, de acordo com o local que foi encontrado. Eu podia pôr Elaine, se eu quisesse. Psidia Elaine. Poderia. Mas lembra que é latinizado, né? Então, ela escolheu o local lá do firmamento, que é o local que a gente coletou. Mas para mandar para eles, eu mandei Psidium SP. Por quê? Porque eu sabia qual era o gênero, mas eu não tinha certeza qual era a espécie. Certo? Deu para entender isso? Certinho, senhor. Ok. Aí aqui fala que você quer encontrar o maior grau de semelhança entre indivíduos. Vamos lembrar que o mais semelhante é o que é mais perto de espécie. Olhei aqui, tem espécie? Não. Se não tem espécie, é o segundo. Olhei aqui, tem gênero? Tem. Então, a resposta certa é gênero. Aqui é aquela outra pergunta que eu fiz lá em cima. Quais são as características, a categoria, mas em ordem crescente, do menor para o maior? É espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Então, você faz o reficofagem ao contrário, quando é crescente. Tá rápido ou tá de boa? De boa, senhora. De boa. Ok. Na 10 aqui, tá assim. Ao andar em uma área do cerrado, uma coisa muito importante para vocês da agronomia. Esses nomes científicos que estão aqui, vocês são obrigados, por natureza do goiano, a saber. Nunca mais, vamos lá, nunca mais você vai esquecer esses nomes, você vai decorar para mim. 3 nomes. Não existe pesquisador goiano que não saiba o que é um piqui, que é o Cariocar brasiliense. Toda vez que você for falar piqui, você vai falar para mim Cariocar brasiliense. Você tem que aprender, é obrigação sua. Saber isso. Que é, né, uma árvore que tem um fruto, que não é fruto, muito conhecido na região goiana. Nós vamos ter aqui uma palmeira muito bonita, que é o buriti. O buriti sempre vai estar perto das águas, lá naquele localzinho da baixada da fazenda. É aquele que dá os coquinhos bonitinhos, né? Nunca mais você vai falar para mim buriti, você vai falar Mauritia flexosa. É obrigação sua como agrônomo saber o nome dele, certo? Em terceiro é o IP, que é do cerrado.
Nunca mais você vai falar para mim IP roxo. Você vai falar para mim andrócitos, certo? Impeginosos. Você vai acostumando. Andrócitos impeginosos. Por que isso aqui? Por que é importante você aprender o nome científico das coisas que você vai trabalhar um dia, você não passar vergonha, tá? Você não passar vergonha. Um dia um cara veio lá do Santa Catarina para uma palestra aqui em Anápolis e ele perguntou para mim o nome científico do piqui. Eu tenho obrigação de saber o nome científico do piqui. Aquela época eu era estudante, eu ainda não sabia. Então, eu já estou passando para vocês as 3 coisas que você tem que ter obrigação de saber. Cariocar brasiliense, que é o piqui. A Mauritia flexosa, que é o buriti, tá? E o IP roxo, que você é obrigada a saber que alguém vai te perguntar um dia como agrônomo. Ok? Precisa, necessário. Voltando. Aqui ele colocou os 3 e fala: a respeito das 3 espécies, o que a gente pode concluir? Primeira coisa, vamos olhar o gênero dessa, Cariocar. Vamos olhar o gênero dessa, Mauritia. E o gênero dessa, Rhodanthrus. Nenhum é igual, quer dizer que nenhum é do mesmo gênero, né? Aí ele fala: essas árvores possuem o mesmo gênero? Não, porque senão esse nome aqui, primeiro, tinha que ser igual. Segunda, as árvores são da mesma espécie? Para ser da mesma espécie, os 2 nomes têm que ser idênticos. Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens. Aí eles são da mesma espécie. Terceiro, a árvore apresenta o mesmo epíteto específico. O que é epíteto específico? É a mesma espécie? Ela apresenta a mesma forma que a gente está vendo? O que vocês acham? Não. D. Estas árvores não pertencem ao mesmo gênero e, consequentemente, não pertencem à mesma espécie. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha aqui, ela não é do mesmo gênero, o nome é diferente. Por Professora, isso, ela não é da mesma espécie. essa letra D, ela quer dizer que não pertencem à mesma espécie também? Aqui, ó. Essa árvore não pertence ao mesmo gênero. Ela pertence, ó. Ela não pertence, certo? Certo. E, consequentemente, como ela não é do mesmo gênero, ela também não é da mesma espécie. Porque para ser da mesma espécie, tinha que ser os 2 nomes idênticos. Entendeu? Ah, professora, eu entendi. Eu marquei errado porque eu entendi consequentemente a mesma espécie. Eu entendi que ela era da mesma espécie, aí eu marquei errado. Não, ele está dizendo aqui, ela não pertence ao mesmo gênero, por isso não pertence à mesma espécie. É o Entendi, consequentemente aqui a interpretação que tirou o foco, né? É. Lembra, as provas de vocês vai ser isso aqui. É NAD. Beleza? Fazer a interpretação direitinho. Vamos lá na 11. Eita, diminuiu o trem. O que eu fiz? Alguém sabe me ajudar? Ah, vai assim mesmo. Aperta Ctrl Z. O que é Ctrl Z? Ctrl Z é para fazer uma ação no Word. Eu apertei Ctrl X. Espera aí. E agora eu tô massa nesse negócio. Espera aí. Vamos lá. Sumiu? Aqui. Assinale a alternativa que nome científico da ararinha azul, bonitinha, ela se encontra de acordo com a norma binomial. O que está errado aqui na primeira? Fala comigo, meu povo. Letra maiúscula. S maiúsculo. Isso, Letra S maiúscula. maiúsculo. Isso, gênero tá maiúsculo.
Nessa segunda, o que tá errado? Tá certo. Nada, essa tá certa. Tá Eu certo? acho que o itálico tá diferente, não? Tem que As pegar duas da A estão certa. terceira, o que tá errada? Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Pequeno. É. A quarta, tá errado o quê? Não tem tá itálico. Isso. A 5, eu O tenho S. S maiúsculo. Mas Isso. Por que essa aqui ficou certa? Porque ela tá itálico e tá bonitinho. Gênero maiúsculo, espécie minúsculo. Aí tá aqui. Por que a D tá errada? Não tá itálica, Ah, tá. certo? Certo. Essa nós fizemos na aula passada, juntos, que era aquela que a gente falou de incorreta. A 13 aqui. No estado do Paraná, foi encontrado rinoxenus e o cacatuocotile, que são platelmintos, são vermezinhos de peixes desses rios. Aí ele pergunta para você, vamos começar aqui, ele pertence à mesma espécie? O que vocês acham? não. Não, porque para ser da mesma espécie, os dois nomes têm que ser igual. Ele pertence ao mesmo gênero? Não. Não. Não, porque teria que ser igual. Aí ele fala, ele pertence ao mesmo subgênero? Lembra que subgênero tem que vir entre parênteses, nem tem. Não. Também acho que não. Ele pertence à mesma raça? Raça é dentro de espécie. Nem tem. A única coisa que eles pertencem é ao mesmo reino. Reino. Beleza? Beleza. Essa aqui do Canis a gente já fez, do Canis lupus, que é do lobinho, do Canis latrans, que é o coiote, do Canis familiares. Lembra que o gênero é igual para os três? Canis, Canis, Canis. Então, eles são do mesmo gênero. Aqui, no nome científico, né, tem o caju, que é o que eu mais gosto, a fruta mais deliciosa do planeta para mim. O caju, ele é chamado de Anacardium occidentalis, ou ocidentale. O Anacardium, ele é o cajueiro, é o pezinho do caju, o caju. Então, você vai olhar aqui, é o mesmo estilo daquela pergunta lá de cima. Qual que é a alternativa que está correta? A D. A D. Está itálico, gênero está maiúsculo, espécie está minúsculo. Alguém não está conseguindo entender isso? Que eu estou falando como se você tivesse visto todas as aulas e não tem mais dúvida. Por mim tá tranquilo. Tá de boa. Sossegado. Oi? Tá de boa. Então tá. Essa da tabebuia a gente fez. Essa do Homo... Oh, meu Deus do céu. Essa do Homo erectus a gente fez junto. Essa última aqui a gente fez. Chegamos na parte 2. Considere os seguintes seres vivos. A mosca, o homem, o cavalo, o macaco, a borboleta e a zebra. Professora, antes de fazer assim, a senhora pode voltar na 20 um pouquinho? Senão não atrapalhar a senhora. 20? Qual? Não, a 20. A 20. Voltei. Essa aqui a gente fez na última aula. Vamos lá. Assinale a alternativa verdadeira, correta. Aí ele me deu 4 afirmativas para a gente ver o que é certo. Aí ele coloca aqui o nome genérico, que é o nome do gênero, deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e destacada do restante do texto. O que vocês acham? Sim. Verdadeira. O gênero ele tem que vir destacado do texto? Ele tem que vir negrito. Não tem negrito em Negrito não, itálico. itálico. Tá, mas ele tem que vir se eu tô falando de gênero. Não. A nomenclatura que vocês aprenderam é da espécie. Se tá Canis latrans, ou Canis, ou Felis leo, é o nome da espécie. O gênero, Felis, ele não precisa de estar
separado do texto, viu? Só para vocês entenderem bonitinho. Ó. Se eu tô falando Félix, ele vem normal. Se eu colocar aqui, Félix Léo, ele tem que vir porque é o nome de espécie. Se eu colocar Félix SP, ele vai ter que vir em itálico porque eu estou falando de espécie. Se eu estiver falando só de gênero, ele não tem que vir destacado em si. Ok? Isso aqui é pega. Vamos para 2. A ordem hierárquica da taxonomia é reficofage, quer dizer que a 2 está errada, certo? Porque está a ordem antes da classe. Então, a gente vai vir cá e vai tirar a alternativa D. Oxi. Ué, professora, eu não entendi. O que você não entendeu? Ué, porque, exemplo, se a 2 está errada, sobra só a letra B. E a letra B tem a 1. A 1 também está errada. Calma lá. Professora, foi isso que ele falou que eu fiquei em dúvida, que eu falei para a senhora que achava que a 20 estava errada, as questões. Foi mesmo. Eu recebi uns WhatsApp falando que eu achava que a 20 estava errada. Lembrei agora. Vamos fazer ela bonitinho e aí a gente vê qual seria a alternativa correta. Talvez essa aqui ela pode ter sido anulada no concurso e eu coloquei ela aqui para vocês. Vamos ver. Então, a 2 a gente já viu que está errada. A 3, a escrita correta para a espécie é Homo sapiens, né? Se eu fosse olhar desse jeito, estaria errado também, porque eu teria que ter itálico. Então, essa aqui ela foi anulada mesmo, tá? Se ela viesse como itálico, a 3 estaria certa. 4. Os nomes da categoria, da família de animais, sempre termina com ai, né? Felide, vipare, é verdade. Então, a 4 e a 3 estão corretas. A 2 está errada. Uai, antes da senhora mudar, a 3 não estava certa, não. O que aconteceu aqui? Peraí. A senhora colocou o Homo sapiens em itálico. E estava sem. O que eu estou falando para vocês é que essa aqui já estava lascada. Já não tinha resposta dela, não. Aqui, ó. O Homo sapiens não está em itálico. Então, quer dizer que a 3 também estaria errada. Então, não teria resposta. A resposta seria somente uma aqui. Só a 4 que seria certa. Mas vamos dar o exemplo aqui. O Homo sapiens tem que estar desse jeito, ok? A senhora aprendeu a usar o Ctrl Z aí, né, professora? Oi? A senhora aprendeu a usar o Ctrl Z aí, né? Agora eu aprendi. Aí, olha só. O Homo sapiens, então, aqui, ele agora está certo, agora. Mas não vamos pensar na questão antes, não, tá? Que eu vou anular isso aqui no exercício. Essa estaria correta. Essa estaria correta, a 3 e a 4. Mas a 1, Félix sozinho, ele não precisa ser destacado do restante do texto. Professora. Ele só precisa se ele estiver junto com espécie, mesmo que seja SP. Então, essa aqui estaria anulada, ok? Professora. Oi. Eu estava até comentando eu estava fazendo com a menina, e eu estava até comentando com ela que a 4 e a 3 tinha mais rumo de ser certa, só que a 1 não tinha, só que nas opções de marcar lá, só tinha a 4 e a 3 junto com a 1. E aí eu fiquei nesse dilema. Aí eu tive que marcar essa que teve a 1 também, né? Pois é. Anulamos essa questão, mas vocês entenderam ela correta? Sim. Ok. Nessa onda aqui da classificação dos seres vivos, tem várias respostas diferentes. Cada um de vocês pode ter escolhido uma forma de critério. Eu, por exemplo, poderia ter escolhido o reino animal. Todos eles aqui são do reino animal. Eu posso ter escolhido um critério de classificação. Aqueles que são mamíferos com aqueles que são insetos. Eu Coloquei isso. Eu posso escolher aqui aquele que
São equinos, que são da família lá do cavalo e da zebra, e aqueles que parecem um homem, que é o homem e o macaco, e aquele animal, independente, aqui era vocês que era para adotar um critério, ok? Separar um grupo. Insetos, mamíferos, o jeito que vocês quisessem. 2, quais as características que definem um ser vivo como pertencente à mesma espécie? Quem lembra? Expliquei muito isso. Nós falamos até do chupa-cabra no dia dessa aula. A galera que entrou agora, assiste. É um descendente férteis. Fala de novo, Gabriel. Espécie é indivíduos que se cruzam e produzem descendentes férteis. Isso, garoto. Espécies são indivíduos que, quando se cruzam, geram um descendente fértil. Vamos lembrar que pode ter o cruzamento de espécie diferente, mas que aquele filho pode não ser fértil. Vamos lembrar aí do jumento e da égua, que gera a mula. Todo mundo lembrando? Do jumento e da égua, que tem a mula, e a mula não pode ter neném? Na natureza? Beleza. 3. Quais são as regras básicas para nomear o ser vivo, de modo a ser identificado? Vamos lembrar. Gênero, letra maiúscula, espécie, letra minúscula, sempre binomial, escrito com itálico ou com risquinho embaixo. Se for subgênero, o segundo nome vem entre parênteses e com a letra maiúscula. Se tiver subespécie, ele vem no terceiro nome com letrinha minúscula, tipo Homo sapiens sapiens. Então, aqui é só o que está aqui. Linneu falou aqui nesse início, ó. O que é a categoria dele, o que é, tá? Tá aqui bonitinho, estudem. E por último, quais são os 5 reinos? E aí eu já falei ele em outro local. Aí eu pedi para você dar um exemplo de cada um. A gente lembra que é o animal, o bacteriano, a gente lembra que a gente vai ter aí os vegetais, a gente lembra que vai ter os fungos, certo? Isso aí, o Everton, capacidade de cruzar e ter descendentes férteis, ter o mesmo nicho e ter similaridades, né? Mesmo que eu não seja muito parecida com meu irmão, eu sou da mesma espécie. Então, gente, essa revisão foi geral do que a gente havia visto. E aí, eu vou colocar para vocês os exercícios para vocês estudarem, valendo o outro ponto, sobre briófita, pteridófita, angiospermas e gimnospermas. Certo? Mas eu não consigo colocar para vocês amanhã. Porque amanhã eu tenho consulta. O médico demora um dia inteirinho, gente, para atender. Então, eu vou conseguir colocar para vocês somente na sexta. E vou deixar aberto para vocês até na outra semana. Depois da prova, tá? Oi, Zé. Era isso mesmo, professora. Dá um prazinho maior para nós depois da prova. Eu vou dar para depois da prova. Trabalho. Mas, assim, quem puder fazer antes para poder ajudar, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um gabarito para vocês num outro documento. Mas eu vou pedir para vocês não se burlarem. Eu vou pedir para você tentar fazer, para você tentar corrigir, para você tentar fazer as coisas. Porque se semana que vem fosse semana par, estava fácil. Eu corrigi essas atividades na terça e na quarta a gente fazia a prova. Mas semana que vem é ímpar, a gente só tem aula na terça. Então, não vai dar tempo disso acontecer. Então, eu vou colocar para vocês o gabarito em outro papel, mas vocês vão tentar fazer aí sozinhos para estudar para a prova, combinado? Vamos só relembrar? Briófita é o ser mais antigo, mais primitivo. Não tem xilema e nem floema. Não tem raiz, caule, flor, fruto, não tem nada. Ele é o lodo, aquele que não tem nada de estrutura. Depende da água para reproduzir. Pteridófita é a samambaia, aquela que precisa da água também para reproduzir.
já consegue ter folhas, já cresce um pouquinho, já tem um xilema e floema primitivo, mas não tem sementes. Briófita e pteridófita são criptógamas, sem sementes. Eu expliquei ontem de novo. Já tinha explicado na segunda aula. Quem não assistiu, assista. Né? Eu falei um por um dessa aí. Chegamos nos indivíduos com sementes. As fanerógamas, eles têm sementes. Dentro da fanerógama, nós temos as gimnospermas, que são as sementes nuas, que são aqueles que já têm xilema e floema. Ele já tem raiz, caule, flor não. Raiz, caule, folhas, mas ele não vai ter fruto, certo? E nós vamos ter, por último, a angiospermas, que é a completona. Lembra do seu pé de manga. Raiz, caule, flor, fruto, semente, tem tudo. Ok? Até aí, tudo bem? Ok, Depois professor. uma revisão zona daquela. Certo? Então, olha só, pessoal, às 8 horas da manhã da segunda-feira, a prova estará disponível, mas na terça-feira, no horário de aula, 7 horas da noite, né, que eu combinei com vocês, a nossa aula começa às 7, da galera que chega só 7. Então, às 7 horas eu estarei online aqui para quem precisar, ok? Então, eu aconselho vocês a fazerem no horário da aula, para não deixar acumular. Beleza? Combinado? Beleza. Então é isso, amores. E quem tiver problema de acesso, me fala, porque eu tenho que te ajudar. Você tem que entrar essa semana. Porque o link da prova não vai ser enviado em grupo nenhum. Não existe link. Você só faz se você tiver acesso à plataforma. Certo? Partiu prova? Certo. Vai fazer o quê, né? Tô pronto já. Adoro. E na minha Oh. matéria, vocês não têm que reclamar, não. A gente teve todas as aulas, teve tudo. A minha tá mais completinha do esquema. Tá Não top, teve- professor. Tá Não, top. mas Não teve nem feriado na nossa aula. A de segunda que tá ruim, que teve feriado ainda. Certo? Professora, só uma perguntinha. Então, Diga, significa que na semana que vem não tem nenhuma aula, né? É só prova. É isso? Depende do professor, Lais. Por exemplo, se eu tivesse terça e quinta para fazer a aula, eu iria fazer uma revisão com vocês na terça e deixaria para vocês fazerem a prova na quinta ou na quarta. Entendi. Então, assim, vai depender muito do prof, né? Tá bom. Uhum. Como eu consegui fechar a matéria com vocês agora, então não tem necessidade de eu pegar um pedaço da aula. Vocês podem fazer ela comigo online. Agora vai ter professor que pode precisar da aula ainda, entendeu? Entendi. Tá certinho. Obrigada. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Hashtag partiu. Tchau, com Deus. Partiu Valeu, professor. Boa noite. Opa, Boa noite. Deus. Beijo, Túlio. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Alexandra. Beijo. Tchau, tchau para vocês.